quando ele acredita que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, quando ele se arrepende desses pecados. Aí ele recebe o Espírito Santo. Os discípulos ainda não haviam recebido o Espírito Santo, porque ainda não acreditavam na ressurreição de Jesus. Quando Jesus aparece a eles, então agora eles passam a acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. E o apóstolo Paulo sabe disso. E ele diz, olha, em Romanos 10, ele diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então veja bem, é preciso acreditar que Jesus morreu e que ele ressuscitou para que a pessoa seja salva. Então os discípulos faltavam esse item aí para eles serem salvos, para eles serem igreja de Jesus Cristo na terra. Precisavam acreditar que ele morreu e ressuscitou. E quando é que eles acreditaram? Quando Jesus apareceu a eles. Então eles receberam, porque Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo. Agora eles são igreja. Eles têm o Espírito Santo morando neles. É diferente do Antigo Testamento. Agora é a igreja. E a igreja tem em si o Espírito Santo morando dentro de cada um de nós. Agora, para pregar o Evangelho, precisavam receber, além da presença do Espírito Santo neles, eles precisavam de ser revestidos, ou seja, eles precisavam que o poder do Espírito Santo operasse através deles. Por isso Jesus diz: recebereis poder. Quando? Quando o Espírito Santo entrou neles, eles passaram a ser igreja, filhos de Deus, com a mesma qualidade de vida de Deus, porque o Espírito Santo morava neles. Agora, para pregar o Evangelho, não era o Espírito Santo que tinha que estar neles apenas, mas o Espírito Santo precisava operar através deles. Precisava de ter liberdade de operar através deles. Precisava deles ministrarem o poder do Espírito Santo através deles. Então não basta apenas acreditar e ter o Espírito Santo, mas é preciso ministrar às pessoas o poder do Espírito Santo que está em nós. E quando é que a pessoa passa a fazer isso? A partir do momento que ele é batizado com o Espírito Santo. Ele é revestido de poder. Então vem agora o poder de Deus sobre a pessoa. E quando isso acontece, não é mais a pessoa que controla o Espírito Santo que está nele. Mas agora, nessa hora, é o Espírito Santo que vai controlar essa pessoa. E ele não vai falar o que quer falar, mas o Espírito Santo é que vai falar o que quer falar. Não é ele que vai agir na vida da pessoa que está escutando. Mas agora é o Espírito Santo que é liberado agora, que é ministrado agora sobre as pessoas que estão ouvindo. Então é diferente. É uma ousadia que a pessoa tem. É uma fé que ele tem que o Espírito Santo vai agir agora. Então na hora que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, é liberado então o Espírito Santo para fazer o que ele quer. E a pessoa agora, o membro mais difícil de ser controlado na pessoa é a língua, que ao mesmo tempo bendiz e ao mesmo tempo amaldiçoa, né? Já fala sobre um grande navio que é dirigido por um leme pequeno. E esse leme pequeno leva o navio para onde quer. Assim, o nosso corpo. A língua é pequena, mas controla toda a nossa vida, todo o nosso corpo. Então ele deve ser controlado de acordo com Deus. Então nessa hora que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, fala em línguas, porque naquela hora o Espírito Santo fala através de nós. Até a língua está debaixo do controle agora do Espírito Santo. Então é importante ser batizado com o Espírito Santo para poder pregar o Evangelho. Porque o Evangelho, para ser pregado, precisa da unção do Espírito Santo. Precisa desse poder do Espírito Santo para que haja conversões, para que hajam milagres, para que haja uma operação de Deus quando o Evangelho é pregado, quando o Evangelho é ensinado.
Daí os professores terem também que ser batizados com o Espírito Santo. Daí todos os líderes da igreja terem que ser batizados com o Espírito Santo. Porque eles estarão ministrando às pessoas. E é preciso liberar esse poder do Espírito Santo. E só pode fazer isso quem é batizado com o Espírito Santo. Para que haja uma manifestação sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. Tem muita gente pregando o Evangelho com sabedoria humana. Estuda, tem diplomas e tal, aí prega. Mas o resultado é lamentável. Lamentável mesmo. Porque o Evangelho precisa de sinais, prodígios, maravilhas para confirmar essa palavra, para confirmar, atestar que Jesus está vivo. Então é preciso ser cheio do Espírito Santo, é preciso ser batizado com o Espírito Santo, é preciso haver manifestação do Espírito Santo. Todo professor deve ter no seu ministério a manifestação do Espírito Santo. Todo pregador, todo ministro, todo líder na igreja deve ter em si a operação do Espírito Santo na sua vida, no seu ensino, na sua pregação. Todos devem ser ganhadores de almas. E todos os crentes foram chamados para serem ganhadores de almas. Todos os crentes foram chamados para serem reis, sacerdotes, profetas. Todos devem ser cheios do Espírito Santo e ganhar almas. E todos devem fazer um propósito de pelo menos, fazer a sua obrigação de ganhar pelo menos uma alma por ano. Uma alma. Cada membro da Igreja de Cristo deve colocar um propósito no seu coração de ganhar pelo menos uma alma por ano. Então Jesus promete aos discípulos enviar a promessa do Pai, e é o batismo com o Espírito Santo. A partir daí, estavam sempre no templo, então, orando, bendizendo a Deus. Agora, eles tinham que esperar, então, para poder pregar o Evangelho, esperar esse revestimento de poder. Então, eles foram a um cenáculo e ali ficaram reunidos, orando. Jesus não mandou que eles orassem para que recebessem. Disse apenas que eles deveriam esperar. E um dia que eles estavam ali reunidos, e a Bíblia diz que eles estavam não só esperando, estavam orando, estavam buscando a presença de Deus, acreditando na promessa de Deus, pedindo que essa promessa se realizasse, desejando que essa promessa viesse realmente acontecer na vida deles. E, de repente, então, ouviram um som, como se fosse um vento veemente, impetuoso. Não quer dizer que entrou ali uma ventania, né? A maioria das pessoas entende assim, mas a Bíblia diz que é um som. Eles ouviram um som, como se fosse aí um som de uma tempestade, né? De uma ventania. E eles viram, eles tiveram uma visão. Deus deu para eles uma visão para que eles vissem o que estava acontecendo. E eles viram como se fossem línguas repartidas, línguas de fogo, pousando sobre cada um deles. Não quer dizer que desceu uma língua sobre cada um deles, mas Deus queria que eles vissem o que estava acontecendo, porque era o início da igreja e eles precisavam ter uma visão daquilo que estava acontecendo. Assim como é que João Batista soube que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias? Deus disse: aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, esse é meu Filho amado. Então ele teve uma visão, ele viu o Espírito Santo descer, como se fosse uma pomba. Não desceu pomba sobre Jesus, mas ele viu como se fosse uma pomba descendo devagarinho, como se fosse uma pomba pousando, e o Espírito Santo veio sobre Jesus. Então ele teve uma visão do Espírito Santo descendo. Assim, no dia do batismo com o Espírito Santo, eles tiveram uma visão, viram que descia como se fosse uma língua de fogo descendo sobre cada um deles, e o Espírito Santo veio então sobre cada um deles. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que já traz, junto com o batismo com o Espírito Santo, já traz um dom do Espírito Santo. Como é que nós sabemos disso? Porque daí a pouco eles estavam falando na língua dos visitantes de Jerusalém.
E para que isso aconteça, isso é preciso uma manifestação do Espírito Santo, de um dom do Espírito Santo, que chama-se dom de línguas, onde a pessoa pode falar numa língua estrangeira. Ele não entende, mas a pessoa que está ouvindo entende. Está na língua do incrédulo, né? Ou na língua de outra pessoa. Então seria, por exemplo, você viajar para a Alemanha.